Olá, sejam bem-vindos novamente ao programa Momento Saúde. Eu sei que você já sabe, mas eu vou falar novamente. Eu sou Isabelle, da Secretaria de Qualidade de Vida, e lembrando que você está conosco pelo nosso canal do TJ Roraima. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é como identificar o TDAH. E para a gente falar desse tema, a gente convidou a doutora Ana Carine. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Vou apresentar aqui a senhora para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Bom, doutora Ana Carine é médica psiquiátrica, capitã do quadro de saúde da Polícia Militar de Roraima, especialista em neuromodulação, transtorno do espectro do autismo pela PUC do Rio Grande do Sul e especialista em psiquiatria da infância e adolescência e o mais importante, mamãe da Maria Clara. Doutora, para a gente iniciar esse tema, o que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção? Certo. Como é um nome muito grande, vamos utilizar daqui pra frente o TDAH, Isa. Perfeito. Né? Que caiu na modinha, né? Você abre as redes sociais, o que mais fala é TDAH, como diagnosticar o TDAH, veja se você tem TDAH e por aí vai. Então, o transtorno de hiperatividade com déficit de atenção é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem causas genéticas, ambientais e biológicas. Cursa com uma série de sinais e sintomas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Sim. Bom, falando em sinais e sintomas, quais seriam os sintomas do TDAH? Bom, eu vou falar de uma maneira geral porque existe uma diferença muito sutil aí entre o TDAH na infância e na vida adulta, né? O TDAH basicamente é, de acordo com as palavras, a hiperatividade com impulsividade e o déficit de atenção, que é a desatenção. Mas o que eu vejo num paciente, num indivíduo que é portador do TDAH? É uma pessoa que tem dificuldade de terminar, finalizar as atividades iniciadas, tem dificuldade de atenção, concentração, tem dificuldade de manter uma conversa porque pensa em outros assuntos, tem dificuldade de esperar a sua vez numa fila, tem dificuldade de esperar a sua vez numa conversa. Por exemplo, a gente vê muito no menino na escola que a professora começa a fazer uma pergunta, ele já, ou então já responde antes do tempo, né? É uma pessoa um pouco mais agitada, inquieta, não consegue passar muito tempo parada, muito tempo sentada, não consegue ler um texto por muitas horas, né? É uma pessoa que tem dificuldade de planejar a sua rotina e de cumprir o que se propôs naquela rotina. E na infância, doutora, é conhecido como pimentinha ou então o menino do mundo da lua, né? Isso, pimentinha ou menino do mundo da lua, é isso mesmo, que são os subtipos do TDAH, que é o subtipo hiperativo e impulsivo e o subtipo déficit de atenção desatento. Doutora, e qual o impacto a longo prazo do TDAH na vida da pessoa? Tem impactos muito difíceis de serem manejados ao longo da vida. Porque a pessoa que é portadora do TDAH, ela tem uma dificuldade muito grande em respeitar regras e limites. Dificilmente o TDAH ele vem sozinho, geralmente vem com um transtorno de oposição desafiador, com um transtorno ansioso. Tanto que eu não posso dar um diagnóstico de TDAH para um paciente que também tem um transtorno de ansiedade. São diagnósticos que eles se sobrepõem. Então, primeiro eu preciso tratar aquela ansiedade, limpar um pouco aquele quadro de sintomas para eu poder fechar um diagnóstico de TDAH. Pessoas portadoras de TDAH têm uma probabilidade muito maior de vício em jogo, por exemplo, vício em sexo, desenvolver toque, que são doenças relacionadas ao controle dos impulsos, né? Também tem uma facilidade maior de desenvolver transtorno por uso de substâncias, né? Uso de drogas, por exemplo. São pessoas que estão mais propensas ao crime, por exemplo, porque elas têm essa dificuldade de controle dos impulsos, das emoções, da atenção, da concentração. Tem uma vida escolar geralmente muito difícil, com notas ruins, reprovação e por aí vai. Doutor, e existe algum tipo de tratamento para o TDAH? Existe. Os tratamentos hoje são excelentes. São drogas com evidência de tratamento. A gente tem aí os psicoestimulantes, que são a primeira linha de tratamento, que é o metilfenidato, que é a Ritalina, vem o Concerta, vem o Venvance. O que diferencia na prescrição dessas medicações
é o perfil do paciente, porque são drogas que têm o mesmo objetivo, mas têm perfil de efeito colateral e tempo de ação um pouco diferenciados, né? A gente vê hoje em dia os concurseiros, né, procurando a todo custo uma receitinha amarela para comprar uma Ritalina, um Venvance. Pra ajudar naquele estudo, né, na concentração. Isso. Só que a gente não pode esquecer que são medicamentos que têm efeitos de anfetamina. Então, às vezes, o paciente volta pra gente, conseguiu uma medicação aí no mercado negro, vem pra gente reclamando que tá com taquicardia, tá com ansiedade, tá com insônia, não consegue se alimentar, porque são efeitos colaterais da medicação, né? Então ele acaba que não faz usufruto do que a medicação tem de bom. Ele fica só com os efeitos de anfetamina da droga, né? E tem um potencial risco de abuso também, porque realmente é uma sensação muito boa para você que está cansado, estudou a noite toda, no outro dia precisa trabalhar, então a medicação ela dá um pouco mais de disposição. Só que eu costumo brincar que o crime não compensa, né? O ônus vem depois. E doutor, o recado que a senhora deixaria em relação ao TDAH, mesmo que a pessoa não soube na infância e tem uma desconfiança hoje em dia, tem casos de muitas pessoas, né, que não tem, na infância não tinha aquele recurso, não tinha como saber, mas hoje em dia tem essa dúvida. O que a senhora diria para essas pessoas? Não faça o autodiagnóstico, né? Esses testes que a gente encontra na internet para se diagnosticar, né, eles não são fidedignos, porque o diagnóstico do TDAH é um diagnóstico que é clínico, né? Nós temos um rol de critérios onde a gente vai ver se o paciente se encaixa ou não se encaixa, mas a gente tem que entender também o contexto daquele paciente, o ambiente em que ele vive, uma carga genética que ele possui, né? Como é que foi a gestação dessa mãe, como é que foi o parto, pós-parto, o desenvolvimento de um modo geral, né? Se a droga de tratamento ela consegue se adequar à rotina que esse indivíduo tem, né? Se vai ser necessário fazer uma terapia ocupacional, uma terapia com psicólogo. Tem vários fatores que têm que ser analisados, que não um simples teste em que você marca um X e vê se você tem ou não o TDAH. Né? Então procure um profissional sempre. O profissional capacitado para fazer esse diagnóstico é o psiquiatra. Mas você pode procurar também o psicólogo, que é uma pessoa que é capaz de dizer para você se você preenche ou não os critérios do TDAH e encaminhar você para o profissional responsável pelo seu tratamento. Obrigada, doutora. Ou seja, você que está assistindo, por favor, para com esses 15 minutinhos aí de querer marcar o X. E se você tem alguma dúvida, procura um profissional, converse com seu psicólogo, converse com seu psiquiatra e investiga. Não é nada demais. Hoje em dia tem tratamento, né, doutora? Como a doutora explicou, tem um vasto mundo de tratamento. Não é um bicho de 7 cabeças. Então é muito importante que você conheça o que você precisa fazer para ficar bem, para ficar sem essa impulsividade, que tenha autocontrole das suas emoções e consiga se dedicar 100% às suas tarefas diárias. Tá bom? Então, muito obrigada para você que assistiu até aqui. Eu peço que compartilhe as informações. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E é isso, gente. Compartilha com todo mundo, com os servidores, magistrados, com a família, com todo o quadro, com todo mundo, com a comunidade do TJ, daqui e fora, enfim, com todo mundo. Muito obrigada.